existe esse casamento entre a perda, né, relativa ao uso do componente, o uso do componente está mais relacionado ao Lean, mas o procedimento de você estudar como que o ciclo ocorre, ou como que um problema ocorre, até você precisar da peça, ou até você precisar do componente, que quem vai organizar para você é o Lean, você tem o ciclo, né? Normalmente você fala que a casa tem que estar arrumada pelo Lean, para daí você entrar com o Six Sigma, mas aí depois, novamente, com o Six Sigma feito, você tem a dependência do Lean, para que tudo esteja bem feito e essas peças cheguem para você, ou esses componentes chegam para você. E isso é feito em alguns cases, né, que chegam a fazer com que algumas hipóteses que a gente traça no mercado, a gente seja surpreendido pelo resultado, né, da análise. Normalmente, a gente, na área da qualidade, a gente tem um pouco do ego nosso, né, a gente sempre Sim. tem a hipótese nula, né, quando a gente tem uma decisão para fazer, a gente acredita, pode ser A ou pode ser B. Né, ou eu aceito a hipótese nula, ou eu acredito que é uma segunda. E a gente tem um pouco do ego, né, de falar, não, a minha hipótese aqui, antes de eu fazer todas as contas, eu sei como é que a coisa acontece, vai ser essa. Aí você faz todas as suas contas, chega no final, olhando para o papel ali, cara, não foi o que eu queria. Não foi o que eu imaginava. Eu não vou conseguir mexer nesse papel aqui, porque é o que as contas deram, é o que o processo deu, então isso aqui é real. Então, tem que baixar o ego e aceitar que é o que o processo mandou. Né? O processo é o fiel da balança. Né? Ele que traz para você a situação. Mas aí eu acho que é a grande importância, né, da gente trabalhar com ferramentas como essas, né, com elementos, com um sistema de gestão como esse. Porque muitas vezes a gente cai do cavalo. Ao você aplicar um DOE da vida... nossa, quantas vezes num processo você vê lá 4, 5, 6 variáveis e você diz, não, essa daqui eu não vou nem pôr, porque elas não influenciam em nada, essa e essa que são as que pegam, e aí você faz toda a análise e vê que aquela que você achava que era o bicho papão não influi nem contribui, né? Ela altera muito pouco o resultado, o Y final, né? Do jogo. E aquelas que você não dava tanta importância, aquelas que você não imaginava que fossem tão importantes ou influenciadoras do resultado, elas se apresentam. Então, eu acho que é fantástico. E o bom dessa história é que tudo ainda depende do gestor, tudo ainda depende da experiência, porque a gente nunca consegue confirmar uma hipótese. A gente consegue negar. Ou eu nego a nula e aceito a não nula, ou eu não nego a nula e não aceito a não nula, enfim. Mas, na verdade, sempre tem um quê de decisão que demanda de expertise, demanda de experiência, demanda de conhecimento, né? Quando a gente ingressa nessa jornada, eu, quando comecei com o Six Sigma lá atrás, nossa... Né, cheguei a cair do cavalo algumas vezes com relação a isso. É o que deu. Não, peraí. Vamos reexaminar o jogo. Vamos reestudar esses dados. Esses dados estão coerentes? Eles foram coletados como deveriam ser coletados? Na forma ideal para serem coletados? Ou existe alguma máscara nesses dados? Porque muitas vezes a gente consegue isso. Outro dia eu estava fazendo uma análise, aí cheguei lá, o P-Velo show de bola, o fator F show de bola, o erro quadrático, dentro dos linhas de cara, é isso aqui. Aí eu olhei o gráfico e vi que a curva estava fora dos pontos do gráfico. Eu digo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí você vai lá, dá um jeito, eu digo, não, vamos fazer aqui, ao invés de considerar uma reta, né, uma previsibilidade, uma equação de previsibilidade. Vamos fazer um best fit aqui. Vamos dar uma brincadeira aqui, vamos jogar com o quadrado para ver se fica legal. Vamos fazer uma segunda coluna de x quadrado aqui. E aí o troço, aí sim ele assentou, e os resultados foram mais ótimos ainda. Aí você fala, nossa, eu quase caí do cavalo. Por quê? Porque os números, se eu for naquela do beabá do número, só sem uma análise mais completa do jogo, eu caía do cavalo.
E o que eu já vi de gente que nem abre que nem abre os gráficos, que nem abrem vai direto nos valores, gera o relatório. E gera o relatório e diz, isso aqui eu confirmo, vai que... Não vai, calma, não é assim.